boa noite. Depois de um longo e tenebroso inverno, nós retornamos para o nosso salão, aqui na casa de Eurípides. Algumas mudanças, algumas coisas precisaram ser adaptadas, né? O formato de gravação precisou ser adaptado. O pessoal de casa vai estar achando, às vezes, diferente um pouco, o enquadramento, né? Mas é porque nós optamos, provisoriamente, pelo menos, por um formato duplo, né? Nós estamos presentes aqui no salão, com os companheiros que já se sentiram seguros para estar presente no salão, mas existem companheiros que ainda não podem estar presentes no salão, que preferiram acompanhar à distância, por enquanto. Então, nós estamos também no Meet, né? Na plataforma, no Google Meet, que a gente já está utilizando há 2 anos. Mas isso certamente não vai interferir na vibração, na qualidade, porque o coração está dentro de um templo maior, que é o da espiritualidade superior, né? Que é o templo da natureza, que é o templo do coração de Deus. Então, nós vamos prosseguir com nossos estudos. Peço perdão aos companheiros que têm problema com a audição, dificuldade auditiva ou surdos, que normalmente acompanham a leitura labial, mas eu trabalho numa instituição muito grande, com muita gente, né, uma universidade muito grande, companheiros de outras cidades, então eu achei seguro, aqui no salão, fazer a reunião usando a máscara, tá? Então, o pessoal que depende da leitura labial vai ter um pouco de dificuldade, vai ficar mais dependente só da legenda do YouTube. Tá bom, gente? Mas eu acho, né, justo, digno, em respeito a quem veio aqui, eu continuar utilizando a máscara enquanto eu falo. Bom, nós estamos no Evangelho de Mateus, estudando o Evangelho de Mateus, no capítulo 14, na passagem, Eurídice, em que Jesus caminha sobre as águas. Né? Estamos no finalzinho da passagem em que Jesus caminha sobre as águas, o versículo de conclusão, e já adianto uma coisa. Hoje é o último versículo da passagem, e daqui 3 versículos, porque a próxima passagem é muito pequenininha, a gente encerra o capítulo 14. E já vamos para o capítulo 15. Ficamos bastante tempo, praticamente a pandemia todinha, no capítulo 14. Então, nós estamos na reta final do capítulo 14. E hoje encerramos a passagem em que Jesus caminha sobre as águas. Na semana passada, nós vimos a questão dos ventos que amainaram, né? A palavra foi e Jesus amainou os ventos. É um termo náutico, um termo técnico da navegação, de quem trabalha com navegação, que diz respeito ao vento que perde a força, né? E aí a gente viu a palavra em grego, como ela diz respeito a um vento cansado. A palavra, ela faz referência ao cansaço do vento. O vento soprou tão forte que ele se cansou. Quando ele se cansou, ele virou brisa. E com a brisa veio o silêncio. Né? Aí a gente até brincou com a música lá do Tavito, com o Zé Rodrigues, né? Uma casa no campo. Eu quero uma casa no campo, né? Que é o silêncio das línguas cansadas, a gente falou. Eu quero o silêncio das línguas cansadas. As línguas que de tanto vociferar, de tanto blasfemar, de tanto reclamar, de tanto acusar, de tanto maldizer, se cansaram. Cansaram de errar, dona Joaninha. Cansaram, a Jussara não estava também, né, Jussara? As línguas, elas se cansaram de soprar afoitamente o vento da discórdia, da maledicência. O vento se cansou. Então, nós conversamos, foi uma conversa sobre o silêncio de Deus, que é o silêncio verbal, mas também é o silêncio vibratório mental. Né? O silêncio de quem cala para não ferir,
cala, para não alimentar contendas, aversões, divergências, e que sabe a hora certa de calar. Porque o vento não deixa de soprar. Ele só fica sereno. Não é? Mas ele está soprando. A boca não deixa de falar, ela só fala com a delicadeza de uma brisa. É isso que a gente viu a semana passada. Bem, Jesus entrou no barco, e ao entrar no barco, vem então vocês viram, né? Eu tossindo na máscara e pondo a mão na boca. Então vem Mateus, capítulo 14, versículo 33, que diz assim: E os que estavam no barco o reverenciaram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Então Jesus entra no barco com Pedro, e os que estavam no barco vão dizer o seguinte: verdadeiramente és filho de Deus. Mas antes de dizer isso, eles o reverenciaram. Essa é a palavrinha que nós vamos pôr em pauta hoje para discutir. Reverenciaram. Bom, no grego, vocês vão perceber que eu vou começar a ficar menos, usar menos a palavra grega, só falar o grego. Aí vocês já sabem, tá? Para a gente não deixar o estudo muito amarrado. Mas a referência dessa reverência diz respeito a uma postura, a um gesto que era muito comum dos súditos perante os reis da Antiguidade Oriental e mesmo da Antiguidade Ocidental, sobretudo na Grécia, né? Onde não havia a figura do rei, né? Porque as cidades-estado elas eram autônomas, né? Mas tinha a figura do conquistador, por exemplo, né? Como foi, por exemplo, Filipe da Macedônia, o pai do Alexandre Grande, coisa e tal, né? Depois, né, do advento do helenismo. Mas o que eu quero dizer é que a reverência, a palavra grega, na palavra que aparece em grego, ela tem um radical que faz referência ao gesto de beijar o chão. Possém é beijar. E para é a postura, né? É emparelhar-se, é ajustar-se ao chão. Então, é alguém que se curva para beijar o chão. Entenderam o gesto? Aquele gesto da reverência? A palavra grega faz referência a esse gesto. Então, quando diz o versículo, e reverenciaram Jesus, eles se ajoelharam, se curvaram e levaram o rosto para o chão. O gesto, ele diz alguma coisa. O que o gesto está dizendo é: eu me curvo, eu me dobro, eu me submeto completamente à sua grandeza, ao seu poder, à sua autoridade. O gesto aqui, gente, é mais importante do que eles disseram em seguida. És verdadeiramente o Filho de Deus? O gesto anterior, se eles não tivessem dito nada, só feito o gesto, ele já teria sido grandioso. Entendeu? Bom, agora que vocês entenderam o que significa esse reverenciar, né? Aquele gesto do súdito, né? Hoje é menos, vamos dizer assim, é mais contido, mais discreto, né? Se for na Inglaterra encontrar com a rainha, né? Você se curva. Mas na antiguidade não, você ia para o chão mesmo. Ajoelhava, metia a cara no chão, beijava o chão. Entendeu? Bom, mas a gente não está aqui para ter aula de história. A gente não está aqui para saber como é que um súdito se portava perante um monarca na antiguidade oriental, ocidental. A gente está aqui para entender quais as implicações disso numa perspectiva espiritual. E a pergunta é:
Primeiro, eu reverencio Jesus diariamente. Sueli, Éder. Eu reverencio Jesus diariamente. Segunda pergunta. Como eu reverencio ele? Como? A figura do Cristo para nós hoje é uma figura espiritual. Para os discípulos no barco era uma figura carnal, material. Existia um Jesus corporificado ali na frente deles. Eles se dobraram para manifestar esse respeito profundo. Mas se eu não tenho esse Cristo corporificado, como é que eu o reverencio? Faço o mesmo gesto? Para onde? Para uma imagem? Para uma foto? Ah, tem um quadro de Jesus, né? Aí na minha casa tem. A Juliana não tá abrindo a tela, né? Mas tem um quadro de Jesus. Como é que é? Eu paro na frente do quadro de Jesus, ajoelho, beijo o chão. Como é que é? Um livro espírita? Pego o livro espírita, ponho ele assim na frente, ajoelho. Como é que eu reverencio Jesus se eu o reverencio diariamente? O pessoal agora que está em casa está morrendo de inveja de vocês. Vocês podem falar, levantar a mão, falar, eles não. Tá tudo caladinho com o microfone fechado. Ó, dona Cíntia falou em oração, tia Adriana, Joaninha falou nas atitudes. Existe alguma coisa antes disso? Acho que nesse sentido, assim, o principal foi dito pelas duas ali no fundo, que é a questão das atitudes. Mas quem se aproximou mais do que, vamos dizer assim, fundamenta o movimento de reverência, foi a senhora. Porque antes da ação, vem a atividade mental. Se não houver previamente uma reverência mental, espiritual, não vai ter uma atitude. E se houver atitude, ela foi exterior. Então, o primeiro cuidado, e é por isso que eu acho que a prece se aproxima muito disso, mas é alguma coisa ainda anterior à prece. Dona Cíntia? Alguma coisa ainda anterior à prece. É alguma coisa assim que está muito próximo, para vocês entenderem, daquela postura nossa, por exemplo, perante o inevitável. O inevitável. O que não dá para evitar. E eu estou falando o que não dá para evitar, o que não dá para fugir daquilo. Não, a tentação é evitável. A dor, não. A aceitação. Não, dita máscara. Eu não entendi. A aceitação, é isso mesmo. É a postura perante o inevitável. Tem coisa que não tem o que ser feito, gente. Não tem. Meu filho nasceu um autismo. Um autismo, sabe, um espectro assim, severo. Não tem o que fazer. É uma condição. É uma condição especial. Eu vou ter que conviver com aquilo. É meu filho. Entendeu? Agora, se eu enraiveço, se eu me revolto, essa é a postura não reverente.
Agora, ô Senhor, obrigado por esse filho que o Senhor me entregou para eu amar, para eu conviver, para eu orientar, para eu acolher, de coração. Espiritualmente, como é que eu estou perante Jesus? Curvado. Curvado. Um diagnóstico grave de doença. Né, Euridice? O médico deu um diagnóstico de sério. Mas eu quero, vamos lá. Obrigado, Jesus. Obrigado por me possibilitar esta experiência também. Porque, na verdade, Adriana está falando nada pior do que a revolta, né? Quando você se rebela, quando você se revolta, você acrescenta um problema ao outro. Você dobra, sabe? É importante a gente entender o que Jesus diz quando ele fala que um pouco de fermento leveda a massa. Ele está falando em dois sentidos. Um pouco de positividade é capaz de fazer o bem dobrar de tamanho. Um pouco de negatividade é capaz de fazer o mal dobrar de tamanho. Um pouco de fermento leveda a massa. Se você tem uma situação inevitável, incontornável, não tem como fugir daquilo, e você se revolta, você se enraivece, você se rebela, você fica danado da vida com Deus, você está fermentando essa massa com azedume. O mal vai dobrar de tamanho. Aliás, o mal não, né? A dor vai se tornar um mal. Exatamente. Olha que legal. A dona Joaninha está dizendo aqui, gente, que a oração do Pai Nosso diz: seja feita a tua vontade. Essa é uma frase de reverência. Essa frase do Pai Nosso, seja feita a tua vontade ou a vossa vontade, é uma frase que expressa a postura da alma de reverência. Quer ver uma outra passagem? Maria perante o anjo Gabriel, na anunciação, né? O que ela fala? Assim, ele fala, ó, bendita sois vós entre as mulheres, patati, patatá. Basicamente, ele fala para ela, ó, Mariquinha, você vai engravidar de alguém muito importante, mas que vai sofrer muito. E como toda mãe, você vai sofrer com o sofrimento do seu filho. E aí? É o inevitável. O que ela fala? Eis aqui a serva do Senhor. Reverente. Reverente. O próprio Cristo, perante Deus. Pai, seja feita a vossa vontade, né? E não a minha. Ou então depois, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Isso é reverência completa, absoluta. Agora, a palavra reverência, a gente vai substituir ela por uma palavra que aparece na codificação kardeciana, justamente para poder recorrer aos textos da codificação kardeciana, viu, gente? Que é a palavra adoração. Nós vamos destacar no versículo a palavra reverência, né, e o reverenciaram, mas aqui, para efeito de estudo, nós vamos usar o termo que aparece na obra kardeciana, no Livro dos Espíritos, que é o termo adoração, e o adoraram. Inclusive, algumas traduções, né, aparece, e o adoraram. Adorar, reverenciar.
Adorar é mais num sentido religioso, né? Então, eles o adoraram. Pois bem, lá no Evangelho de João, no capítulo 4 do Evangelho de João, versículos 23 e 24, Jesus está conversando com a mulher samaritana. Todo mundo aqui se lembra, né, do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. É um diálogo que resvala nessa questão em algum momento. A razão é simples. Ele era um judeu galileu, né? Ela era uma samaritana. E o ponto de divergência entre samaritanos e judeus era justamente no que diz respeito à forma e o local de adoração. Enquanto a adoração do samaritano ficava ali na região do Vale do Siquém, né, na Samaria, para o judeu era Jerusalém. Entenderam? Eles divergiam do lugar onde se deveria adorar. Né? Mais ou menos a turma que acha que tem que ser no virtual e a turma que acha que tem que ser no presencial. Né? E basicamente a adoração ela não é nem aqui nem ali. Nem no Brasil, nem na China, nem no monte, nem no vale, nem na beira do mar, nem na campina. Até rimou. A adoração, ela é, para usar um termo rosiano, né, do Guimarães Rosa, sertão adentro. Olha o que Jesus vai dizer para ela. Mas a hora vem, e é agora, quando os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. Porque assim quer o Pai que sejam os que o adorem. Deus é espírito, e em espírito e verdade é como devem adorá-lo. Essa frase é muito forte. Deus é espírito. Se Deus é espírito, a reverência a Deus deve ser unicamente espiritual. Eu o adoro em espírito. E quando vem a expressão em espírito e verdade, é porque a única adoração verdadeira, genuína, é a adoração espiritual. Do coração, íntima. E a mais precisa forma de expressão dessa adoração de espírito e verdade, ou em espírito e verdade, é a obediência. É a obediência. E nós não estamos falando da obediência litúrgica, que é uma coisa muito antipática nas religiões, que afasta muita gente. Alguém que seja materialista ou que não tenha contato com os religiões, que pegar esse vídeo agora nesse momento, talvez fale, lá vem religioso falar de obediência. Gente, não é a obediência litúrgica. Essa pode ser transgredida tranquilamente, e Jesus a transgrediu várias vezes e ainda disse. Não é o sábado que foi feito, né? Não é o homem que foi feito para o sábado, é o sábado que foi feito para o homem. Obediência litúrgica, por exemplo, entre os católicos, a questão do comer carne ou não da quaresma, né? Na sexta-feira da paixão. Obediência litúrgica é a questão de usar o véu ou não em algumas agremiações evangélicas, ou o kippah, né, numa sinagoga. Isso é obediência litúrgica. Nós não estamos falando disso. Na doutrina espírita não existe obediência litúrgica, porque não existe liturgia. E se existe, é por conta das casas espíritas, não da causa espírita. Né? Espírita fazer a prece com a mão assim na cara, gente,
Não é uma liturgia, viu? É um jeito um pouco engraçado de tentar imitar o Chico, né? Porque a gente quer imitar o Chico na coisa mais fácil, que é pôr a mão na cara na hora de rezar. No difícil a gente não quer imitar o Chico, né, Euridice? A gente quer imitar no fácil. O Chico punha a mãozinha na cara para rezar, o espírita põe também. Acho que eu já contei aqui no centro uma vez. Uma vez eu fiz um teste, né? Pediram para eu fazer a prece aqui nesse salão. Aí eu fui fazer a prece, o povo tudo pôs a mãozinha assim. Aí eu acabei a prece e não falei assim seja, não. Fiquei só olhando a turma lá, esperando. Aí, depois de um tempo, eu falei, assim seja. A turma lá. Aí desarmou, né? O Chico punha a mão na cara, porque ele tinha uma visão monocular, né? Problema de vista, a fotossensibilidade enorme. Então, ele punha a mão no rosto para poder concentrar mais a psicografia. E o povo começou a imitar. Virou obediência litúrgica. Espírita tem que... Que nem a turma que imita a voz do Divaldo para rezar também, né? Amados irmãos, né? É o jeito característico dele falar, mas tem a turma que vai imitar. Obediência litúrgica. É mais fácil a obediência litúrgica. Por isso que a maioria dos religiosos, inclusive os espíritas, se atém a ela. O difícil é a adoração espiritual. A obediência moral. Né? Obediência moral. Vamos resumir aqui? Paulo queria ver o Licínio Minúcio, mas não queria ver o Tiago. Não queria ver o Tiago, filho de Alfeu. Aí chegam 2 mensageiros em Corinto, falando, o Tiago quer que você vá lá para Jerusalém, conversar com ele e ajudar a casa do caminho. E o Paulo falou, eu? Aqui, farroupilha, vou nada. Agora ele quer que eu vou lá? Aí ele vai para um cantinho, abre o evangelho, reconcilia o quanto antes com o teu adversário. Antes de deixar essa oferenda no altar, vai lá e reconcilia com ele. Ordem. Né? Para uns é conselho. Para um cristão como Paulo é ordem. Obediência. Arrume as malas que eu estou indo para Jerusalém. Isso é adoração em espírito e verdade. Meu filho aprendeu a palavra desculpa, só que ele fala culpa. Em vez de falar desculpa, ele fala culpa, papai. Aí agora, a primeira vez a gente achou bonitinho, abraçou ele e tal. Aí ele falou, então é por aí, né? Agora ele apronta, já olha pra gente, desculpa, papai, desculpa, papai. Eu tive uma conversinha com ele, eu falei assim, não, meu filho, não é essa reverência que eu quero. Eu não falei isso pra ele, óbvio, mas assim, não é isso que o papai quer. Você pede desculpa toda hora. Eu quero que você mude a sua atitude. Porque a obediência litúrgica, né, a reverência exterior, é uma forma da gente aliviar nosso complexo de culpa dizendo para Deus, desculpa, papai. Não é isso que Deus quer da gente. Ele quer a alma curvada. Certo? Pois bem. Aí nós vamos para o livro dos Espíritos, capítulo 2, né? Lei de adoração, no terceiro livro, né, do livro dos Espíritos. Lei de adoração, questão 649. Olha a pergunta. Em que consiste a adoração? Como é que a gente deve reverenciar Jesus? Em que consiste a adoração? E os Espíritos respondem assim,
na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então, Deus não quer o homem distante. Deus quer o homem próximo dele. Mas a proximidade com Deus não é uma proximidade física. É uma proximidade psíquica. E a proximidade psíquica só acontece com a comunhão de pensamento. O meu pensamento tem que se irmanar, tem que estar de mãos dadas com o pensamento de Deus. Os espíritos estão dizendo, para Allan Kardec, que a verdadeira adoração é essa. Essa adoração o mundo não conhece. Um espírito ou outro a viveu, a vivenciou. Alcione Villamil, Gesiel, Francisco de Assis. Mas o mundo ainda não conhece. A nossa forma de adoração, ela ainda é exterior, superficial, rasteira. Oi, Euridice? Aí a Euridice está lembrando da Lívia, né? Exatamente. Aceitação em vida, isso mesmo. Uma pintura bonita, né? Da Lívia abraçada à cruz. Outro dia eu vi uma entrevista daquele, acho que é esse o nome dele, Jim Caviezel, que foi o ator que interpretou o filme recente, A Paixão de Cristo, né? Do diretor Mel Gibson. E tem uma cena lá bonita, que é uma cena em que Jesus, né? Abraça a cruz e se apoia na cruz, assim. Eu sempre achei aquilo tão poético, assim, bonito. Nossa, Jesus, que visão que o diretor teve nessa hora, né? Abraçar a cruz, né? Jesus cai com a cruz, aí ele consegue se levantar e abraçar a cruz. Mas aí eu vi a entrevista do ator, ele dizendo, não, aquela cena lá foi o seguinte, a cruz era muito pesada, eu desequilibrei, na hora que eu fui cair, todo mundo ia me ajudar, o diretor, o Mel Gibson, falou, continua, eu quero filmar essa... E a cruz veio e bateu na minha costela, eu quebrei uma costela. E como ele mandou continuar rodando, na hora que eu levantei, eu tinha tanta dor que eu abracei a cruz e fiquei quietinho abraçado na cruz. Bom, se for providencial, não sei, mas os benfeitores fazem essas peraltagens mesmo com a gente, viu? Mas é mais ou menos assim. A nossa reverência, a nossa adoração perante a cruz, ela ainda é um pouco motivada. Entendeu, Euridice? Estão entendendo? Assim, como a gente não vai fazer isso de livre e espontânea vontade, aí vem a espiritualidade e fala, vou te dar um bom motivo para abraçar a cruz agora com amor. Aí vem e quebra a nossa costela, entendeu? Ainda não é espontâneo. É isso que eu quero dizer. Aquela adoração da Lívia abraçando a cruz, né? Possivelmente foi o que Jesus fez, na maioria das pessoas ainda não é espontânea. A gente ainda precisa de um motivo doloroso para se curvar. Tanto que Jesus fala para Paulo, Saulo, Saulo, não recalcitre ante os aguilhões. Quer dizer, Paulo estava sendo ferroado e não dobrava. A adoração exterior ele cumpria no templo de Jerusalém. Mas ele só aprendeu a adoração em espírito e verdade da estrada de Damasco em diante. Entendeu? Vamos avançar? Ó. O pessoal aí de casa está ouvindo direitinho, tranquilo, né? Pois bem, questão 650 do Livro dos Espíritos. Origina-se de um sentimento inato à adoração
ou é fruto do ensino? A adoração é alguma coisa espontânea que brota da gente, ou tem que ir na aulinha de evangelização para aprender a adorar, tia Adriana? Olha a resposta dos benfeitores. Sentimento inato, como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Para aqui, porque esta é a pergunta que esclarece o versículo de hoje. A questão 650 do Livro dos Espíritos comenta o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 32. Por que que aquele bando de discípulos caiu de joelho e curvado perante Jesus? Porque a tempestade, o sacudir das ondas, o barco balançando, deram para eles uma consciência da sua fragilidade, da sua fraqueza. E enquanto Jesus caminhava pelas águas, livre, leve e solto. Então eles compararam a própria fraqueza com a fortaleza dele. Caíram de joelhos. Caíram de joelhos. Oi, Dona Geni. Dona Joaninha está dizendo aqui que só com uma dor, um sofrimento muito grande, é que a gente se curva. Tem uma expressão bíblica que é homens de dura cerviz. O Estevão chega a dizer que o povo de Israel era uma nação de homens de dura cerviz. Cerviz é nuca. A parte traseira do pescoço. Dura cerviz é aquele que não dobra, eu não dobro, não vou perdoar ele, não vou perdoar. Entendeu? Aí o que Jesus faz? Na sua posição de pedagogo divino, educador divino. Contrapeso. Põe uma cangalha aqui, ó. Umas tapiocanga de 100 quilos cada uma, você não dobra. 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 Tem um filme, O Diabo Veste Prada. A Meryl Streep, a Anne Hathaway, né? E tem uma cena lá incrível, assim, porque a secretária da Miranda, que é a personagem da Meryl Streep, né? A Miranda é uma mega empresária, poderosa, né? Aquelas mulheres fortes, e a vida dela é o trabalho. Ela é uma workaholic. E a Anne Hathaway, né? É a secretária que está acompanhando ela, e a princípio, poxa vida, que mulher, né? Elegante, bem vestida, autoritária, ela fala, todo mundo obedece. Aí a secretária vai acompanhar ela numa viagem. E aí, uma hora, ela vai no quarto da Miranda, do hotel, e encontra a Miranda desmontada, assim, né? Chorando, bêbada, arrasada, no cabelo bagunçado, ela feia, sem maquiagem, porque tinha acabado de se divorciar por telefone com o marido. Aí a Anne Hathaway, que estava meio balançada, eu não lembro o nome da personagem, estava meio balançada com o namorado, olhou aqui e falou, o quê? Quero a vida dessa mulher, não. No dia seguinte, ela encontra com a Miranda no carro para ir para o aeroporto. Como é que a Miranda tá? Bem vestida, né? O cabelo arrumado, maquiada, e ruim do mesmo jeito.
Já chega dando ordem e tal. Aí a secretária olha aqui e fala assim, olha só, é um personagem, né? É um personagem que ela veste. Essa mulher, essa dama de ferro, é um personagem. Deus está pondo cangalhas, né? Peso nas costas dela para ela se curvar, mas ela não se curva. No outro dia está ela maltratando o empregado de novo, do mesmo jeito. É porque não tem peso suficiente. Vai pesar mais, vai ter que sofrer mais. Ah, a separação com o marido não adiantou? Vai perder o amor do filho. O filho vai se afastar também. Até ela dobrar a serviço. Até reverenciar a Deus. Porque uma mulher dessa, que vive para os negócios, é uma sacerdotisa idólatra de deuses de pedra. É a regente de um culto ao dinheiro, um culto ao poder, um culto à fama. Uma sacerdotisa de Mamon. Isso mesmo. Tá bom? Próxima questão do Livro dos Espíritos, ainda sobre adoração, questão 653. Precisa de manifestações exteriores a adoração? A gente precisa fazer exatamente o que fizeram os discípulos na barca? Dobrar o joelho, beijar o chão? E os espíritos respondem. Gente, vamos lembrar que isso aqui é obra básica. Para alguém que nunca ouviu falar em doutrina espírita, essa questão que às vezes, para quem já é espírita há muito tempo, parece o óbvio, para alguém que tem noções muito superficiais de religiosidade, essa pergunta é um achado. Essa pergunta muda a concepção de religião da pessoa. Para eu adorar a Deus, para eu reverenciar Jesus, eu preciso de um gesto exterior? E a resposta é: a adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Eu achei isso muito bonito. Porque na adoração exterior, Deus é uma figura muito distante da gente. Quase que inalcançável. E aí, eu preciso reverenciar, eu preciso me curvar, eu preciso me dobrar para atrair, para trazer para junto de mim. Então a gente fica imaginando um Deus distante, longe da gente. Aí os espíritos vêm nessa questão e falam de um Deus que fica espiando a gente, que nem eu fico quando eu vou levar o Chico na escola dele, que a supervisora, né, a tia Adriana, tá lá, coordenadora lá, ficam mandando eu ir embora, mas eu fico atrás de um postezinho lá espiando ele. Quem aqui? Atire a primeira pedra, quem nunca fez isso quando foi levar o filho na escola. Não fica? Não é assim? O netinho. Até a Jussara lá em Nova York ficou atrás de uma moitazinha lá espiando o filho ir para a escola. Vigiando. Quem aqui nunca chegou no quarto com o filho dormindo e ficou olhando se ele estava respirando direito? Não é? Mesmo depois de adulto. Isso se chama amor. E aí os espíritos vêm nessa questão 653 e falam de um Deus. Olha que coisa linda. Falam de um Deus que fica espiando a gente. Ou cuidado, fica velando, né? Fica ali acompanhando. Não é assim?
Pronto, aí mudou a história, porque aí a adoração se torna uma manifestação de amor. O filho que quando o pai chega em casa, ele grita, papai, corre, vem dar um beijinho no papai, eu abraço o papai. A nossa reverência perante Deus, a nossa adoração com Deus, se torna esse gesto de amor profundo, de quem se sente protegido por alguém que te vigia, que te acompanha, que te olha. É bonito isso, né? Aí a gente começa a entender por que Jesus chamava Deus de Abba, em aramaico, Ab, em hebraico. Quando você vai traduzir o Ab, né? Do Avinu Shebat Shamayim, do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estais nos céus. Ab quer dizer papai. Sabe aquela oração que a criança faz? Papai do céu. É Jesus orando no horto. Papai, tô aqui. Papai. Paizinho. Próxima questão, no Livro dos Espíritos, 654. Eu adoro essas questões sobre lei de adoração no Livro dos Espíritos. É a síntese da religião da nova era. Na questão 654, Kardec pergunta para os espíritos, tem Deus preferência pelos que adoram dessa ou daquela maneira? Deus prefere quem faz reunião no Meet ou quem faz reunião presencial? Deus prefere os meninos que estão ali na tela do Meet ou os meninos que estão aqui no banco? Qual que é melhor? Né? Deus prefere os espíritas ou Deus prefere os católicos? Como é que é? Né? Deus prefere os espíritas, isso aqui eu acho engraçadíssimo, de linha branca, não tem isso? Mesa branca, ou os espíritas da Umbanda, tem essa coisa, né? Mas é lógico que tem gente, mas o certo é o meu culto. Ora, ao dizer o certo é a minha maneira de orar, ele está dizendo o quê? Deus prefere a mim. Vamos ver a resposta? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para os seus semelhantes. Que coisa linda! Deus prefere quem vive a relação com Deus de uma maneira sincera, autêntica, genuína, não teatral. A ponto de Jesus chamar esses de hipócritas, que é um termo do teatro grego. No teatro grego, os gregos eles encenavam com máscaras, né? Então era comum, eram só homens, não tinham atrizes, não tinha a figura feminina. Então os homens viravam mulheres através das máscaras. Quando um homem encenar, por exemplo, um homem jovem encenar um papel de velho, ou um papel de criança, ou um papel de mulher, se dizia que ele ia adotar em cena uma postura hipócrita. Era um termo técnico do teatro. Ou seja, ele ia ser alguém que ele não era. Muitos adoradores, em muitas religiões, inclusive a espírita, são adoradores hipócritas. Porque assumem uma persona para adorar,
que não corresponde com a verdade. Assim, nenhuma crítica, quer dizer, é uma crítica, né? Não vou fazer meia culpa, não. Eu vou fazer uma crítica, mas não é uma crítica depreciativa. É para efeito de estudo. Minha mãe adora isso. Ela vai falar mal dos outros, fala, meu filho, para efeito de estudo, ela pega e desce além, né? Para efeito de estudo. Minha mãe é ótima nisso, né? Então, para efeito de estudo, a questão é o seguinte, você está viajando numa estrada deserta, de noite, no escuro, matagal de um lado, matagal do outro, seu carro pifa, fura o pneu, você está sozinho lá. Como é que você reza? Pensa. Oh, meu Deus, me acorde, me ajuda. Traz alguém para me salvar. Nossa Senhora. Ai, Virgem Maria. Mãe Santíssima, me ajuda. Não é assim? Numa situação dessa, aí essa foi uma prece autêntica, né? Os espíritos já se providenciam. Na minha família é falar nome de benfeitor, né? Então, meu pai, uma vez, a gente tá passando um perrengue, dirigindo, minha mãe vai lembrar, e uma chuva, uma tempestade, e o carro até balançando com a tempestade, e minha avó começa, seu Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, né? Aí começou a falar assim, Bittencourt Sampaio, meu pai brincou com ela, Dona Nilza, com esse tanto de espírito que você tá pondo dentro do carro, vai só piorar as coisas. Então, não é assim? Então, na hora que você vai rezar, você reza falando o nome dos espíritos. Ou alguém, numa situação de apuro, fala assim, amável Senhor, aqui reverencio a vós, perante esta situação de perigo e sofrimento. Ninguém reza assim, gente. Como é que o Chico rezou no avião que estava caindo? Valei-me, Senhor. Então, é uma crítica no sentido de o seguinte, no século XIX, ou na primeira metade do século XX, os oradores, eu vi o Divaldo contando, os oradores faziam palestra com a palestra escrita. O Divaldo foi o primeiro palestrante do movimento espírita a abolir o papel. Olha que legal. Ele era jovem demais. E ele fez uma coisa revolucionária. As palestras espíritas eram lidas. Que nem discurso de político no Senado, sabe? Elas eram lidas. O Divaldo foi revolucionário. Ele foi o primeiro cara a pegar o papel e falou assim, eu vou falar do meu coração. Entenderam? Uma palestra espontânea. A prece, gente, ela tem que ser um gesto também espontâneo. Genuíno, autêntico. Vamos pedir para Jesus abençoar aqui nossos amigos, nossos irmãos, sem afetação, sem espetáculo, sem empáfia, sem teatro. Sabe por quê? Porque aí ela vai ser, não é garantia absoluta, não há 100% de crédito nisso que eu vou dizer, mas é bem possível que ela vai ser feita com sentimento. Não é garantia, mas é bem possível que sim. Porque normalmente, quando a gente faz uma prece do coração, sentida, ela é uma conversa que eu teria com meu pai, com meu filho, com minha esposa, com meu esposo. Não é muito diferente. Isso, né? Acho que é no Missionários da Luz, né? O Joãozinho era o filho da Adeline, do Adelino da Raquel, né? Aqui, ó, a Eurídice está lembrando a prece do Joãozinho no Missionários da Luz, né? O casal Adelino e Raquel estavam ali vivendo um drama, porque os seres do mundo se aproximavam para reencarnar, mas a casa não oferecia clima para o processo reencarnatório. Aí o Alexandre vai lá, se não me engano é o Alexandre, que vai lá e fala pro menino, né, que eles têm todos esses nomes, né, o seu nome, Joãozinho, Zezinho, aí chega e fala assim, ó, reza.
Aí o filho, na hora do jantar, o Delino tava com a cara ruim, nervoso, né? Aí o menino, na hora do jantar, fala, papai, vamos rezar? Uma criança. E ele, ali começa a precezinha dele, né? Com o pai, com a mãe, e muda o clima da casa. Isso é reverência, isso é adoração. Muda o clima da casa. Mas continua a resposta, tem mais coisa, ó. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria a perguntardes se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que no outro. Então é o que eu falei, agora é a mesma. Não é garantia também de que porque o sujeito fala assim, ó Jesus amado, me abençoe, de que ele está sendo sincero também. Não há garantia. Porque no fundo, e quando eu falo fundo, eu estou falando de profundidade, não é o idioma, não é o sotaque, não é o vocabulário, não é a altura de quem fala alto, né, pulmão aberto, ou quem fala baixinho. No fundo, é o sentimento. Arrepiou os cabelos do braço, encheu o olho de lágrima, rezou. Até porque tem prece que a gente vai fazer que a gente nem consegue pronunciar a palavra, porque tem um caroço de manga aqui na garganta que a gente não consegue nem falar. Rezou. Acabou. Tá certo? Ó, ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Que coisa linda! Até Deus não chegam os cânticos, se não for pelas portas do coração. Entenderam? Eu não sei se isso acontece com vocês, creio que sim. Mas na hora que eu estou lendo uns livros do Chico, eu pego umas páginas assim, leio umas coisas, isso acontece também com a obra kardeciana, que eu fico tão encantado, tão embevecido por aquilo, assim, é um alumbramento, que eu fecho e faço uma prece na hora. Não precisa ser no dia 2 de abril. Sabe? Eu pego, fecho, estou lendo aqui o Livro dos Espíritos. O que é isso, gente? Já aconteceu de eu ler uma pergunta do Kardec, antes de ler a resposta, eu fechar o livro e falar assim, que pergunta que é essa? Que gênio! De eu me emocionar, quase chorar e para fazer uma prece e falar, e fazer aquela prece. Ô, Chico, onde você estiver, muito obrigado. Sabe? Já teve vezes de eu falar pro Emmanuel, assim, Emmanuel, eu não te conheço, nunca te vi e acho que não vou te ver tão cedo. Pelo menos não antes do mundo de ditosos ou felizes. Mas onde você estiver, tem um mineirinho gordinho aqui em Uberaba, que é fãzoco seu. Eu sou muito, eu já falei para você, sou muito seu fã. Ah, o Éder ali também. Íder, né? A gente reza assim, isso é prece. E é uma posição de reverência. Ouvi casos assim, histórias que os amigos de Uberaba assim, contam sobre o Chico. Então você fechar o olho em prece e falar assim, mas você era bom, hein? Você era danadinho, hein? Então, a relação de reverência, não só com Deus, mas com esses espíritos, ela tem que passar pelo coração. Né? Senão fica aquela coisa de Jesus que rima com luz e... Né? Tem que ser alguma coisa maior, mais poderosa. Para a gente caminhar para a nossa retinha final aqui,
Eu trouxe uma lição, um textozinho curtinho, na Revista Espírita. No ano sexto da Revista Espírita, 1863. Uma mensagem da Delphine Girardin. Não sei se o meu francês alcançou a pronúncia correta aqui. Mas o título é Os Falsos Devotos. Os Falsos Devotos. E aí a Delphine pega e... que, aliás, eu não sei se é a Delphine ou se é o Delphine. A Jussara que me socorra aí. É homem ou mulher o espírito, ô Jussara? Delphine de Girardin ou Delphin? Delphine, está escrito. Delphine. Então é Delphine de Girardin, que foi quem introduziu as mesas redondas na França. Pois é, eu não tá vendo? Olha. Tem gente estudada, mora no estrangeiro, é outra coisa salvando a gente, né? Pois bem, ela vai falar dos falsos devotos. E aí ela começa dizendo assim: os falsos devotos se consagram às aparências e traem a verdade. Têm o coração seco e os olhos úmidos. Eita, que agora mesmo eu falei, olha só, o espírito me corrigindo aqui, eu falei para vocês, se arrepiar os cabelos do braço e encher o olho de lágrima, rezou? Nem sempre. Olha o que ela está dizendo. Os falsos devotos têm os olhos úmidos e o coração seco. Ai, ai. Aqui a gente, no Brasil, chamaria de lágrimas de crocodilo, né? Tem gente que chora fingido. Aqui em Minas tem até as carpideiras, as mulheres que é paga para chorar em enterro. Não é assim? Ó, silêncio é prece? Nem sempre. E ela continua dizendo assim: os hipócritas da devoção são os répteis da natureza moral. Forte isso, né? Ela está se referindo ao movimento do lagarto, da cobra, que é rastejar, barriga, ventre no chão. É uma coisa interessante que uma vez estava eu, minha avó e a Juliana, e aí a gente estava conversando sobre rezar antes de dormir. Aí eu falei para a Juliana, pegou e falou assim: dona Nilza, porque eu custo completar uma prece, porque eu começo a rezar, me dá sono, eu durmo antes de dormir. Aí minha avó assustou, falou assim: mas você reza deitada? Ela, rezo. Aí minha avó falou assim: e você conversa com seu patrão do emprego deitada também? A Juliana arregalou os olhos assim. Minha avó era meio mal educada, assim, né? Aí agora eu estou pensando nessa questão da postura deitada, né? Os que rezam deitado, como répteis, com a barriga no chão, na horizontalidade. A primeira coisa que a alma precisa fazer para rezar em espírito verdade é verticalizar. É apontar para o infinito, o pensamento para o infinito. Ninguém deve rezar deitado, ninguém deve adorar deitado. Verticaliza primeiro. Metade das preces que a gente faz, se a gente parar para pensar o motivo, a gente vai descobrir que está deitado. E na hora que estiver deitado, não vai ter coragem de rezar. Quer que eu dou um exemplo? Você puxa o extrato no caixa eletrônico, vê que está no vermelho, e fala: como é que eu vou pagar o cartão de crédito? E vai rezar. Ai, meu Deus. Não se reza por isso, meu Deus do céu. Por isso, não. Me tira do vermelho, me ajuda a pagar o juro do cartão. Não se deve rezar por isso. Rezar por isso é rezar deitado, que nem réptil, na horizontal. A dona Bila,
né, que o Euripides conheceu, a minha bisavó espírita. Minha mãe conta que chegava para ela assim, falava, vó, eu já falei da dona Bila aqui no Mildinho também. Assim, vó, se ela tem um dinheiro para me dar, ela fala assim, graças a Deus não, minha filha. Quem é que dá graças a Deus por não ter dinheiro, né? Isso é prece vertical. Graças a Deus não. E se ela tivesse, graças a Deus tem. Entendeu? Então, vamos sondar o móvel, a motivação de uma prece, hein? Porque se for uma motivação rasteira, horizontal, a prece vai ser rasteira e horizontal. Gente, uma vez a gente foi visitar Sacramento, aqui na casa de Euripides, a gente fazia uma excursãozinha, ia visitar Sacramento. E tinha um passeio, com todo respeito, de novo, tá? Não é uma crítica, é só para efeito de estudo. Né? Minha mãe me ensinou isso. Mas tinha a turma que insistia em ir lá no cemitério ver o túmulo do Euripides. Eu já acho de um mau gosto danado. Não porque seja ruim no cemitério, porque a semana passada eu falei que eu me senti muito bem no cemitério rezando. Não é por isso. Mas é porque o passeio é curto, era um dia de visita, tanta coisa para ver. E lá no túmulo do Eurípides, pois bem, para não criar complicação com os companheiros, a gente cede, né? Então vamos lá, vamos ver o túmulo do Eurípides. Dizem que fica lá, né? Diziam que ficava do lado do Mariano da Cunha Júnior, vou lá ver o túmulo do Eurípides. Quando eu cheguei lá, fiquei assustado, porque já não dava para ver o túmulo do Eurípides. Tinha perna de cera, aquela coisa meio rock santeiro, sabe? Perna de cera, aliança de casamento, tudo lá em volta do túmulo, né? E o pessoal reverenciando, vamos dizer assim, a figura de Eurípides, mas aquela coisa da promessa mesmo, ó, cura minha perna, faz meu marido voltar para casa, lá no túmulo. Mas eu fiquei escandalizado mesmo quando eu vi colado no túmulo dele uma prova de vestibular. Algum pai foi lá, pegou a prova da menina, né, o gabarito que leva para casa, depois que ela fez a prova, e pôs o parceiro e falou assim, passa minha filha. O senhor é professor, passa minha filha. Não tem fundamento isso, meu Deus do céu, né? Os espíritos estão ocupados com isso não, gente. Os espíritos não estão ocupados com esse tipo de coisa. A gente estuda, passou, não passou. A prece sincera, eu vou dizer qual que é. Ciro e a Célia, nos 50 anos depois, ele numa espécie de pelourinho lá, depois de ser açoitado pelo sogrão dele, o Ovidio Lúcio, né? E aí ela vai lá abraçá-lo, sim, e ela fala, você aqui sofrendo, você não fez nada. E ele fala para ela assim, Célia, quando a gente for rezar, não vamos pedir para Jesus isso ou aquilo. Vamos pedir para Jesus só uma coisa, paciência e lucidez, para aceitar e entender o que for a vontade dele. Desde que eu li esse trechinho, 50 anos depois, eu li no início do livro, capítulo 2 ou 3 do livro, antes do Anjo e o Filósofo. Eu tenho algumas coisas que eu tenho meio constrangimento de pedir. Quando, por exemplo, eu fui internado com problema de coluna sério, parei de andar, né? Eu tinha um pouco de constrangimento, por causa desse trecho do livro, de pedir, Senhor, me faz andar de novo. Eu rezava assim, falava assim, se for para não andar mais, o Senhor me ajuda a não me revoltar. O Senhor envia um espírito de luz para vir conversar comigo, para me acalmar, para me dar tranquilidade. Porque eu tinha uma espécie de pudor
de pedir para Deus me tirar dali. Eu não vou pedir para ele me tirar daqui, eu vou pedir para ele me ajudar a ficar aqui em paz. Ficar aqui sereno. É isso que eu vou pedir para Deus. Não vou pedir para Deus me tirar do vermelho no banco. Eu vou pedir para ele me ensinar a atravessar a necessidade com bom humor, com otimismo, com esperança, com coragem. O meu angu com carne moída com a mesma boca que eu comia o risoto de camarão. Entendeu? Isso é adoração. Agora, o falso devoto, segundo a Delphine de Girardin, né? Ele, segundo ela, são os verdadeiros ateus da virtude, da esperança e da natureza e de Deus. Negam o verdadeiro e afirmam o falso. Olha que coisa forte que ela fala. O devoto falso é como se fosse um ateu da virtude. Ele crê em Deus, mas não se curva diante de Deus. E ele crê em Deus censurando quem não crê. Ele se acha melhor do que aquele que não crê. Mas ele ainda não tem força para se despir do orgulho, se curvar diante de Deus, cumprindo a vontade de Deus, obedecendo a Deus. Isso é adoração verdadeira. Né? Então, nesse sentido, para a gente encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte: quem foi o mais devoto na embarcação dos discípulos enquanto Jesus caminhava sobre as águas? Eu vou dizer quem foi. Pedro. Porque os outros esperaram Jesus estar dentro do barco para se dobrar e reconhecer a grandeza de Jesus. Pedro reconheceu a grandeza de Jesus quando viu Jesus andando entre as águas. Ele se curvou à vontade de Deus quando falou assim: mestre, se for o Senhor, manda eu ir e eu vou. E Jesus falou: vem. A reverência dele, a adoração dele se manifestou em forma de obediência. Eu tô com medo, mas eu vou. Talvez eu me afogue, mas eu vou. Bom? Vamos encerrar então? Deus abençoe a todo mundo. Obrigado, gente.